Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda videoaula aí da nossa conversa sobre condromalácia e hoje a gente vai abordar alguns tópicos também, dando continuidade ao vídeo anterior, tópicos bem interessantes. No vídeo anterior eu expliquei um pouquinho sobre alguns dos aspectos que levam ou que favorecem, que facilitam o desenvolvimento dessa lesão. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre direcionamentos médicos, direcionamentos profissionais. Geralmente quem tem esse tipo de lesão e vai descobrir geralmente no médico, num raio-x, numa ressonância magnética, num diagnóstico médico, geralmente a primeira ação que o médico toma é limitar essa pessoa da atividade física. E por que isso é importante, pessoal? É importante a gente conversar sobre isso. Por que isso é importante? Porque lá na aula anterior eu comentei um pouquinho sobre o contato, sobre o atrito. Então, o primeiro raciocínio que a gente tem que ter é por que essa pessoa, por que você desenvolveu esse tipo de lesão? Qual é a atividade que está levando você a ter esse desgaste, esse atrito, esse arrasto, que está colocando a sua cartilagem em risco? Então ele vai limitar as atividades físicas para que você pare de inflamar essa região. Se você já está sentindo dor, é provável que essa região já esteja inflamada. Então o médico, a princípio, ele vai limitar a atividade física, a maior parte das atividades físicas, para que você pare de inflamar essa região. E aí o primeiro passo é você ir fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta para você trabalhar a analgesia, que é o raciocínio a curto prazo. Então a gente vai pensar em dois raciocínios, um a curto prazo e um a longo prazo. O raciocínio a curto prazo, o objetivo é diminuir a sua dor, para que você volte a fazer as atividades físicas do seu cotidiano normalmente, sem nenhum tipo de limitação. Então, para isso, a fisioterapia vai ser um grande aliado no seu retorno, certo? Mas também no outro vídeo a gente conversou sobre que não é só a atividade física, mas o estilo de vida também pode contribuir. Então, para esse estilo de vida, é uma posição que você fica sentado, se você sobe ou desce muita escada, se você tem o costume de sentar com a perna cruzada, enfim, são os nossos hábitos aí rotineiros. É importante você também se policiar quanto a isso. Quais são os momentos que você tende, e por isso que é importante essa participação do paciente com o médico, com o fisioterapeuta, do aluno na parte de treinamento, para que você entenda quais são os mecanismos que facilitam, que ajudam no aparecimento dessa lesão. E um deles é o atrito. Então, o primeiro momento que o médico vai tomar, a primeira atitude que o médico vai tomar é tentar limitar esse atrito, mas vale a pena você verificar no seu dia como que está a sua posição sentada na cadeira, se você desce, como eu comentei, se você desce muita escada, se você tem o costume de fazer algum exercício cotidianamente que vai possibilitar com que esse atrito continue, tá? Então, o pensamento a curto prazo, ele busca uma analgesia. O pensamento a longo prazo, o raciocínio a longo prazo, ele visa mudar comportamentos. E aí, gente, mudança de comportamento, ele é, de fato, uma questão muito complexa. E ele é a longo prazo, não dá pra gente mudar um hábito em pouco tempo. Então a gente precisa de mais estratégias de informação, possibilitar com que a pessoa entenda sobre aquela lesão. Então é importante que você que tem a condromalácia vá atrás de informação, entenda, porque eu vou comentar agora aqui, esse é o próximo tópico, o agachamento, o agachamento, será que ele é herói ou é vilão? E esse é um dos principais que o médico acaba vetando da atividade física quando a pessoa tem condromalácia. Ela vai geralmente no médico, descobre que tem condromalácia, e uma fala que é categórica, que a gente vê na nossa prática cotidiana, é: você não deve agachar, você não pode agachar. Dentro desse raciocínio, a gente vai pensar nessas duas abordagens, a curto prazo e a longo prazo. O raciocínio a curto prazo pode ser que a técnica que você utiliza no agachamento esteja aumentando o atrito. Então, a curto prazo, é interessante com que você cesse essa atividade, certo? Mas é importante a gente comentar também que o agachamento ele é um movimento, gente.
a gente vai utilizar esse movimento para vários momentos no nosso dia. Então, por exemplo, eu agora estou sentado, se eu levantar eu vou utilizar estratégias do agachamento, eu vou utilizar as técnicas do agachamento. E quanto tempo a gente fica sentado ao longo do nosso dia? Várias, não é verdade? É até um medidor de qualidade de vida. Se a pessoa consegue sentar sem apoio, ela tem mais autonomia. Então, o agachamento, ele é não só um exercício, mas ele é um movimento. Então, a gente precisa, dentro do raciocínio do treinamento funcional, restabelecer funções. E o agachamento ele é fundamental para a gente avaliar e para a gente desenvolver. Tá? Então, no pensamento a curto prazo, o agachamento ele tem que ser tirado do treinamento, sim, porque a gente precisa entender quais são os mecanismos que estão aumentando a compressão, estão gerando um aumento desse atrito. Depois de passar da fisioterapia, de um processo de analgesia, de diminuição de dor, o ideal é ir aos poucos progredindo e voltando para essas atividades, certo? Desde que elas não apresentem dor. Então esse é o primeiro ponto aí para a gente desmistificar um pouquinho o agachamento. Olha que importante isso. Se você faz um movimento de agachamento e sente dor, é legal a gente restringir os ângulos, mas não deixar de fazer. Sabe por quê, pessoal? Olha que importante essa informação que eu vou passar agora para vocês. O agachamento ele é um exercício feito, o que a gente chama de cadeia cinética fechada. O pé está apoiado no chão, é um exercício multiarticular. Eu movimento meu quadril e movimento meu joelho. Isso faz com que os músculos da coxa, tanto da parte da frente, o quadríceps, quanto da parte de trás, os isquiotibiais ou os posteriores de coxa e a panturrilha, trabalhem coordenados, trabalhem juntos, eles vão coativar. Então isso faz com que a patela não lateralize. Olha que importante, eu vou repetir essa informação. O agachamento, por ser um exercício multiarticular, ele trabalha todos os músculos da coxa, da perna e do abdômen. Isso, por ser um movimento, né, por ser do cotidiano, por ser um gesto natural do corpo humano, faz com que a patela, que é o grande centralizador do desconforto, não lateralize, com que ela não vá para o lado. E isso torna a musculatura da perna forte, a musculatura do abdômen forte, e isso vai possibilitar você retornar à sua prática esportiva, se você tem alguma, corrida, patins, surf, enfim, qualquer que seja a sua atividade. Então, o agachamento no raciocínio a curto prazo, ele é sim importante num certo momento a gente interromper essa execução, assim como várias outras atividades, corrida, por exemplo, descer escadas é um outro exemplo, tá? Para a gente tentar reduzir essa dor, esse quadro inflamatório. E aí o fisioterapeuta vai fazer o trabalho, né, de analgesia e vai estimular a força com alguns exercícios mais localizados para o quadril e para o core, são fundamentais isso. No segundo momento, naquele raciocínio a longo prazo, em que a gente visa mudanças de comportamento e de estilo de vida, o agachamento ele precisa ser introduzido num treinamento. Primeira regrinha para a gente introduzir o agachamento: limita os ângulos de dor. Então, se você sente dor em uma certa angulação, trabalha num ângulo um pouquinho menor. E aí você vai ganhando condicionamento, você vai ganhando força, vai aprendendo a executar o exercício de forma eficiente. Então, mais um raciocínio do treinamento funcional. A gente vai buscar sempre o movimento, a qualidade do movimento e não só a estética. Você estimular demais os músculos anteriores da coxa podem facilitar com que você tenha esse tipo de lesão, tá? Esse tipo de atrito. Cadeira extensora, por exemplo, não é mais o mais recomendado para o retorno desse joelho, e sim movimentos com o pé no chão, por conta dessa coativação de quadríceps posterior e glúteo, tá? E aí você precisa ir modificando também o seu comportamento ao longo do dia, a posição da sua cadeira, a forma como você se movimenta, a forma como você caminha, como você desce a escada. Então tudo isso vai ser modificado para que você vá cada vez mais tendo menos incômodo e vá voltando para suas atividades a longo prazo, certo, gente? Então a gente conversou aqui sobre por que o médico veta, né? Por que o agachamento em algum momento ele precisa ser interrompido, mas depois no raciocínio a longo prazo ele precisa voltar.
Os ângulos do movimento são importantes, tá bom, gente? Tem estudo mostrando aí que se você descer para mais de 90 graus, essa compressão patelar ela diminui. Então, o estímulo do agachamento profundo ele é fundamental, trabalhar a mobilidade, trabalhar a estabilidade, enfim. Tem uma série de questões que a gente precisa levar em consideração, não dá para generalizar, tá? Mas esses detalhes que eu estou trazendo agora aqui nessa conversa, do segundo vídeo da série de condromalácia, são importantes para levar informação para você que tem a lesão, para que você entenda quais são os mecanismos, o que aumenta, o que diminui a sua dor e que esse movimento de agachamento é um movimento do cotidiano, é um movimento do corpo humano que ele precisa fazer para pegar coisas do chão, para sentar, para se levantar, para ter autonomia. E se você não estimula isso, você acaba não desenvolvendo a qualidade disso, tá? Então a gente melhora naquilo que a gente faz repetidamente, certo? Procura sempre um profissional qualificado, que consiga te explicar com clareza quais são as tomadas de decisões de cada fase do treino, certo? No terceiro vídeo da série a gente vai apresentar alguns exercícios que podem compor o seu treino para aumentar a sua força, melhorar a sua mobilidade e você fazer um treino mais seguro, certo?